Olá, meus amados irmãos, jovens da Assembleia de Deus de Ariquemes, que saudade de vocês. Então, como nós prometemos, nós vamos aqui tratar um pouco da lição de hoje, que vai falar sobre o sustento da igreja. Vocês estão aí já há algumas semanas tratando sobre a Igreja do Deus Vivo, estão aprendendo como ela funciona, qual a sua finalidade, estão aprendendo como participar, como ser igreja dentro da igreja. Então eu tenho certeza que está sendo uma bênção para a vida de vocês. Primeira coisa que eu queria dizer aqui, aproveitando esse momento, é que vocês precisam se envolver realmente com a escola dominical, porque é ela que vai fazer a diferença na vida de vocês lá na frente. Todo homem idoso sabe agora, com muita certeza, o quanto a alimentação que ele desenvolveu, a dieta que ele desenvolveu ao longo dos anos, influenciou no que ele é hoje. Então, pessoas hoje estão com a sua velhice prejudicada, algumas nem na velhice chegaram, porque se alimentaram mal ao longo dos anos. Enquanto que outros aí estão vivendo boa velhice, bons anos, como diz a Bíblia, porque ao longo dos anos se preocuparam em desenvolver uma dieta saudável, foram disciplinados nesse quesito e agora estão desfrutando a boa regra, os frutos da boa regra de alimentação que desenvolveram. Então, com a Bíblia, com a palavra de Deus, é mais ou menos assim. Vocês são jovens agora, mas lá na frente vocês vão perceber que o que alimenta vocês agora vai fazer de vocês o homem e a mulher que vocês serão no futuro, o pai, a mãe, o empresário, o obreiro, enfim. E nada melhor do que se alimentar do pão da vida, nada melhor do que se alimentar da palavra de Deus. Então, eu quero te dar esse conselho, se esforce, se envolva com a escola dominical, porque ela vai fazer muita diferença na sua vida, tá? Bom, a nossa lição hoje, ela vai tratar sobre o sustento da igreja. Como você sabe, eu ia falar aqui só do tópico primeiro, o que nos move a contribuir, mas eu preferi, até quero pedir perdão aos líderes aí, eu preferi tratar um pouco de cada tópico, fazer um resumo, um breve resumo, e depois o professor, que os irmãos estão acostumados a lidar aí, ele vai destrinchar tema a tema. Antes de mais nada, todo mundo sabe que a igreja não tem sustento público. Ela não é apoiada pelos governos. A igreja, como instituição, ela depende de si mesma. As suas contas são pagas por causa dos dízimos e das ofertas que são coletadas. Não há um investimento público no sustento das igrejas. Aqui no Brasil ainda tem uma facilitação no que diz respeito à igreja como entidade filantrópica sem fins lucrativos, então ela não paga algumas taxas, como por exemplo IPTU. Mas isso também está quase caindo, já querem cobrar das igrejas essas taxas. Há uma pressão pública para que a igreja, além de todas as despesas que tem, tenha mais essa também. Quem pensa em taxar a igreja faz isso por duas razões. Quem pensa em tirar mais dinheiro da igreja faz isso por duas razões. A primeira é a ganância. Vocês sabem que os nossos homens da política, eles não têm piedade, eles não têm limite. É como a Bíblia diz lá em Provérbios, é sanguessuga, nunca diz basta, entendeu? Está sempre querendo mais. Então, está vendo a igreja ali, sabe que a igreja é próspera porque a bênção de Deus é sobre ela, e estão tentando taxar a igreja para arrancar dinheiro das nossas contribuições. Essa é a primeira causa, ganância. A segunda causa pela qual eles querem taxar a igreja é porque não reconhecem o trabalho, o serviço social que a igreja oferece. Veja, por exemplo, na questão da violência. Essa semana, nos jornais aí, divulgaram os gastos que o Brasil tem. É o país que mais gasta com violência. Bilhões, acho que 270 bilhões, eu não guardei o número, bilhões por ano com segurança.
é cadeado, é porta eletrônica, é polícia, enfim, é cadeia, é prisão, é manutenção de leis, como o bandido costuma dizer por aí, né? O cara, porque é bandido, ele está movimentando a máquina financeira. Muita gente está ganhando dinheiro e gastando dinheiro por causa dele. Então, só na questão da violência, por exemplo, você vai como igreja e salva uma pessoa, liberta ele do pecado, liberta ele das drogas, tira ele da criminalidade, porque você é a igreja, você tem o Espírito Santo, você vai lá e tirou o cara do crime. Esse cara nunca mais vai roubar ninguém, esse cara nunca mais vai matar ninguém, ninguém mais precisa gastar dinheiro com segurança para se livrar daquele cara, porque ele foi transformado. Então, quem pensa em taxar a igreja, não leve em conta esse serviço social que a igreja oferece, restaurando vidas como nenhuma outra instituição consegue restaurar. Eu quero deixar claro que a gente restaura pessoas não porque somos melhores que outras pessoas, mas porque a palavra de Deus que habita em nós promove essa mudança na vida das pessoas, como promoveu na nossa vida também. Tá ok, então? Então, face a essas despesas que a igreja tem e que querem aumentar, ela tem que dar conta. Eu quero fazer um desafio para você, jovem. Faça essa experiência, talvez agora mesmo na aula ou depois, em sua casa. Pense na casa que você mora com seus pais, né? E tente se imaginar você dando conta daquela casa. Água, luz, telefone, internet, passagem, escola, alimento, entendeu? Enfim, todas as despesas, roupa da sua casa. Diga para os seus pais assim: pai, traz suas contas aqui porque a partir de agora eu assumo isso, entendeu? Eu vou assumir isso pela fé. Eu vou orar e o dinheiro vai começar a aparecer aqui nessa casa. O senhor não precisa mais trabalhar. Você faria uma coisa dessa? Você sairia dessa aula hoje, ia lá na casa dos seus pais e ia dizer assim: pai, mãe, fique tranquilo, eu vou orar aqui e todas as despesas que nós temos serão pagas. É responsabilidade minha. Com a oração, eu vou resolver isso. Aí eu vou lhe perguntar aqui, com muita sinceridade: você acredita que isso funcionaria? É assim que se pagam as contas da sua casa? Aí eu sei que você já vai responder: claro que não, pastor. Para os meus pais pagarem as contas da minha casa, eles trabalham duro. Eles ralam, eles vão de sol a sol, estão o tempo inteiro se esforçando para sustentar a minha casa. Então, querido, assim também é a casa de Deus. Não é a oração que paga as contas da igreja. Você já sabe disso. Não adianta a gente se matar de jejuar para as contas serem pagas. Elas precisam ser pagas por quem usa a casa. E quem é que usa a casa? Nós usamos a casa, eu, você. Então nós precisamos arcar com as despesas dessa casa. E é aí que vem, eu disse que eu ia fazer um resumo, né? Fiz essa introdução, quero fazer um resumo. E é aí que vem a nossa participação, tá? É aí que entra a importância da obra das nossas mãos, nos dízimos e nas ofertas. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro, o que nos move a contribuir. Um segundo tópico apenas sobre os dízimos. E um terceiro sobre as ofertas. Então, independente de definir dízimo e oferta, antes de definir dízimo e oferta, eu preciso realmente entender o que me move a contribuir, tá? Por que eu vou participar desse negócio? Que interesse eu tenho em participar com dinheiro das necessidades da igreja, dos projetos da igreja? Temos 3 aspectos a tratar aqui. O primeiro é o aspecto da gratidão. Eu sou feliz por fazer parte da igreja? Eu tenho alegria de estar aqui? Eu me orgulho de fazer parte do corpo de Cristo? Se a resposta a essas perguntas forem sim, sim, eu me orgulho, sim, eu me alegro,
Sim, eu estou feliz porque faço parte do povo de Deus. Então, com essa mesma alegria que eu tenho no coração em fazer parte, eu também vou contribuir. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 7, que Deus ama quem dá com alegria, porque a alegria exatamente revela esse caráter da gratidão, da felicidade de fazer parte desse corpo, tá? Segundo, eu sei que além da alegria me mover a contribuir, eu também sou movido por fé. Tudo que fazemos para Deus, fazemos por fé. Primeiro, eu creio que sou parte de um lindo projeto de Deus, que é o projeto da salvação. Segundo, eu creio que investir na casa de Deus é investir em mim mesmo, é investir no meu elevo, no meu crescimento espiritual, investir no meu desenvolvimento, na minha intimidade com o Pai. E quanto mais íntimo do Pai, mais abençoada é a minha vida. Eu nunca perco quando eu investo na casa de Deus. Então, contribuir é uma ação movida pela fé. Só contribui quem crê. Primeiro, quem crê que essa estrutura é verdadeira, que realmente está onde Deus quer que esteja. O salmista, no Salmo 84, diz: eu encontrei os teus altares. Bem-aventurados aqueles que habitam na tua casa e que podem permanecer nela. Então, eu creio que a igreja é uma bênção e creio que sou parte dela. Por isso que eu invisto, por isso que eu contribuo. E o terceiro aspecto que me motiva a contribuir é a consciência. Foi por aí que eu comecei a minha palavra. A consciência de que sou responsável por isso, tá? Se eu não tiver consciência de que faço parte daquilo, eu vou ser como aquele menino mimado e mal educado que tem em algumas casas. Eu espero que aí em Ariquemes não tenha. Você já deve ter escutado história assim, da mãe limpa, o garoto vai lá e suja, o pai compra, ele quebra. Ele não dá valor a nada que tem na casa dele. Ele é um estragão, ele estraga tudo. Ele não lava um prato para a mãe, ele não varre uma casa, ele não cata um lixo no quintal, porque ele é só um sanguessuga. Ele é só um sanguessuga, ele é um tirador, ele é um estragador. Ele não é um participante. Esse garoto não se sente parte da família. Ele pensa que a família está ali para servir a ele. Ele se sente o centro do universo. E você precisa lembrar que você não é o centro do universo. Você é parte de um grande corpo chamado igreja. E assim como o coração cumpre o papel de coração, o pulmão cumpre o papel de pulmão, o rim cumpre o papel de rim, você precisa cumprir o seu papel. Cada um, na união de todos, né, cada um fazendo o seu papel, o corpo é saudável. Então, quando eu contribuo com a obra de Deus, eu faço isso por uma questão de consciência. Eu sou parte desse lindo corpo chamado igreja e não vou ficar de fora, não vou passar a minha responsabilidade para outro. Tá? Então, aí a gente fecha sobre o que nos move a contribuir. É claro que o professor vai passar aí mais detalhes para você. Bom, eu vou terminar a minha participação aqui fazendo uma diferença entre dízimo e oferta. É bem simples. Eu tenho um livro sobre esse assunto, né? Eu estou revisando esse livro, ele vai entrar numa segunda edição. Estou quase terminando, eu peço até que vocês orem por mim. Eu tenho um livro exatamente sobre esse assunto. E eu explico nesse livro, no meu livro, que o dízimo não é uma contribuição, tá? Talvez aí isso venha chocar algumas pessoas, mas quando eu entrego o dízimo eu não estou contribuindo com nada. Por quê, pastor? Porque o dízimo não é meu. O dízimo é de Deus. O dízimo é a parte que é dele. Então, na verdade, quando eu entrego o dízimo, eu estou devolvendo. Eu estou simplesmente devolvendo, não estou dando nada a ninguém. Há uma diferença grande entre o verbo dar e o verbo devolver.
Quando alguém dá porque tirou do que era seu para dar para outra pessoa. Quando alguém devolve, está devolvendo o que já era da outra pessoa. Percebeu a diferença? Há uma diferença grande entre contribuir e devolver. Eu contribuo como? A pessoa precisa de algo, sente falta de algo ou de alguma coisa, eu vou lá e contribuo com ela. Contribuo com ela. Quando eu devolvo, eu não estou dando do meu para ela, não estou contribuindo com a minha parte. Quando eu devolvo, eu estou tornando, fazendo voltar para ela aquilo que já era dela. Num sentido mais amplo, irmãos, o Salmo 24 diz que tudo pertence a Deus, tá? Tudo. Só que na hora que Deus reparte a sua provisão nas mãos dos homens, ele entrega, ele deixa na mão dos homens daquilo que é dele. Então, é como o salmista diz, quem pode devolver a Deus alguma coisa, se tudo vem dele? Paulo escreve aos Coríntios dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Então, num certo sentido, tudo é de Deus. Então, dízimo e oferta, na verdade, num sentido mais amplo, é algo que eu estou devolvendo a Deus e não dando. Inclusive as ofertas eu não estaria dando. Mas aí é que está a diferença. Quando Deus reparte a sua provisão, ele faz as plantas crescerem, fazem a vaca dar o seu leite, fazem os peixes se reproduzirem. Quando Deus provê as nossas necessidades em todos os aspectos da nossa vida, ele reparte essa provisão na mão dos homens, né? E ele estabelece que alguns homens participem desse processo de repartição. Entre esses homens estão os governantes, estão os empresários, os ricos. Eles são agentes de Deus, ou deveriam ser agentes de Deus, para repartir de forma justa a provisão de cada ser humano. No milênio, Jesus Cristo vai ser o rei de toda a terra. Ele vai reger a terra com vara de ferro, como diz a Bíblia. E ele vai escalar administradores. A Bíblia diz que serão reis, ou seja, governadores e sacerdotes. Então a igreja redimida, restaurada, glorificada, durante o milênio participará com Jesus da distribuição dessa bênção da provisão. E aí nós seremos esses governantes, esses distribuidores que vão prover as pessoas do mundo inteiro com a bênção divina. E faremos isso com justiça, porque aprendemos isso no livro sagrado. Temos o nosso corpo glorificado e agora somos justos. Por isso que a igreja tem que estar atenta ao clamor do pobre. Quando o Concílio de Jerusalém estabeleceu seus pontos de conduta para a igreja primitiva, ele disse, não se esqueçam, como disse o nosso Senhor Jesus, não se esqueçam dos pobres. Foi a palavra de Tiago para Paulo, quando liberou ele. Não se esqueça dos pobres. Então, esse é o papel que a igreja devia estar fazendo agora, né? Porque é isso que ela vai fazer na eternidade, no milênio principalmente. Aliás, deixa eu corrigir, no milênio a igreja vai fazer isso. Então, quando Deus, voltando à minha reflexão, quando Deus faz a repartição dos bens entre os seres humanos, na mão de cada ser humano, ele coloca uma parte. Alguns recebem mais, outros recebem menos, segundo a capacidade de cada um. Mas essa parte que veio para minha mão, que veio da mão de Deus para minha mão, essa parte que veio para minha mão, 10% dela não é minha. 10% dela continua sendo de Deus. Então, na verdade, o que ele me deu dessa parte que veio para minha mão, que parou na minha mão, é apenas 90% do todo. Então, esses 90% eu uso como eu quiser. Deus me liberou, falou, fica com esse dinheiro e você usa ele segundo você bem entender.
em Isaías 55, ele diz, não gaste naquilo que não é pão. Então, use esses 90% com sabedoria. Mas os 10% que ele não me deu, ele colocou na minha mão, mas ele não me deu. Ele falou, guarda isso para mim e leva lá na minha igreja. Por quê? Porque Deus tem um plano com a sua igreja, Deus tem propósitos para ela. Então, ele me deu a responsabilidade de conduzir isso até lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Quem não faz isso, o texto de Malaquias é muito claro, está roubando a Deus. Então, eu vou e entrego, não é meu, não tem negócio. Você pegaria alguém que é alguma coisa que é do seu amigo aí? Se algum amigo dissesse, segura esse celular para mim, 20 minutos depois ele perguntasse, meu celular, você dissesse, não vou te dar, é meu. Quem mandou você me colocar na minha mão? O que você seria se você agisse assim? Ah, ladrão, roubou, né? Então, é por isso, eu sei que muita gente se ofende, se sente agredida, mas quando a gente não leva de volta os 10% para a casa de Deus, nós somos, irmãos, ladrões. Entendeu? Assim como você seria, se alguém dissesse, segura esse dinheiro para mim aqui, enquanto eu arrumo as minhas coisas, e daqui a pouco pergunta, cadê o dinheiro? Vocês, gastei, estava apertado, entendeu? Você sabe, poxa, mas não é seu o dinheiro, como é que você gastou? Enfim, isso é o dízimo. Uma barreira que o dízimo enfrenta na consciência das pessoas, principalmente dos maldizentes, é sobre a sua validade no Novo Testamento. Tá? Bom, duas considerações aqui para não tomar muito mais tempo dos irmãos. Eu sei que a aula vai prosseguir. O Novo Testamento não anula o dízimo praticado no Antigo Testamento. Jesus faz uma observação sobre os fariseus. Ele diz que os fariseus eram dizimistas, mas eram injustos. Ele reconhece que os fariseus eram dizimistas, fiéis, mas critica o fato deles serem injustos, de não praticarem misericórdia. A palavra de Jesus, que é a palavra que atesta tudo do Antigo Testamento no Novo, é essa. Vocês deviam praticar estas coisas, ou seja, os dízimos, e não esquecer daquelas, ou seja, a justiça e a misericórdia. Então eu pergunto, se eu digo que você deve praticar essas coisas e não esquecer as outras, eu estou anulando o dízimo? Não, eu estou confirmando o dízimo. Vocês deviam praticar essas coisas. Então é o seguinte, se você chega na igreja só de camisa, sem as calças. Desculpa o exemplo, mas foi o que me veio na cabeça agora. Você chegou na igreja só de camisa e esqueceu as calças em casa. O porteiro da Assembleia de Deus de Ariquemes vai barrar você na porta e vai dizer, irmão, você veio sem calça, cadê sua calça? Aí você vai dizer assim, eu não vim de calça, mas pelo menos eu vim de camisa. Aí o porteiro vai dizer o que para você? Não, você devia vir de camisa, mas não podia ter esquecido as calças. O que ele está dizendo para você? Que a camisa pode ser deixada em casa? Não, ele está dizendo que você tinha que estar com as duas coisas. Então, quando Jesus disse que você tinha que praticar o dízimo e não esquecer da justiça e da misericórdia, ele está dizendo, vem de calça e vem de camisa. O que ele está dizendo? Você se recomponha. Você que já pratica o dízimo, era um problema que os fariseus não tinham, a infidelidade com o dízimo. Mas não podem esquecer de ser misericordiosos e justos. Tá? Então, Jesus confirma o dízimo. Mas lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, nós temos uma palavra ainda mais forte. Ah, meu Deus, tenha misericórdia. Que palavra é mais forte que a de Jesus, né? Mas Hebreus também veio dele, então vamos lá. Uma palavra um pouco mais impactante, um pouco mais clara. O escritor fala sobre Abraão. Para quem pensa que o dízimo é uma prática da lei, né? O escritor vai lá antes da lei e diz, Abraão deu dízimo a Melquisedeque, certo? Quando não existia lei, quando não existia Arão nem Levi, para quem os filhos de Israel levavam os dízimos. Então,
o fato de não levarmos dízimos aos filhos de Levi não anula, porque Melquisedeque não era da ordem de Arão, nem era descendente de Levi, e ainda assim recebeu o dízimo do pai Abraão. Ele diz, vede quão grande era este homem, a quem o pai Abraão deu dízimo, né? Entregou o dízimo. E ele abençoou Abraão. É bem sabido, disse o escritor, que é o maior quem abençoa o menor. Ok? E Jesus é da ordem de Melquisedeque. A ordem de Arão é encerrada em Cristo e a ordem de Melquisedeque é reiniciada em Cristo. Então, tanto na ordem de Melquisedeque quanto na ordem de Arão, nós temos na Bíblia falando da prática do dízimo, ok? Então agora o meu dízimo não é entregue mais à ordem de Arão, aos filhos de Levi. O meu dízimo agora é entregue à ordem de Cristo, ao descendente de Melquisedeque, né? Então, essa é a instrução da Bíblia. O dízimo está confirmado no Novo Testamento. A última consideração ainda sobre o dízimo é que só questiona o dízimo, irmãos. Só quer encontrar na Bíblia respostas que cancelem a prática do dízimo o tal do avarento, o mão de vaca, o murrinha, o egoísta, o mesquinho. Esse cara está sempre procurando alguma coisa para não dar o dízimo. Por quê? Porque ele é ladrão, ele é avarento, entendeu? É como o cara que falsifica imposto, né? O cara que forja uma declaração de imposto de renda, ele é um ladrão, ele não quer abrir mão do dinheiro que não é dele. Bom, deixa isso para lá. Mas você já entendeu, só pessoas avarentas lutam para não darem o dízimo e se auto-justificarem, tá? Mas quem não entrega o dízimo é ladrão. A oferta, ela vai vir dos meus 90%. Lembra que eu disse que Deus, quando confiou as coisas aos homens, ele, na hora de repartir a sua provisão, ele colocou 10% sob a ordem de devolver na casa dele e 90% ele deixou com a gente? Lembra que eu disse isso? Então, o que eu faço com esses 90%? Eu uso como eu quiser. Eu uso como eu quiser. Eu faço uma viagem, eu gasto todo de comida, mando encomendar um caminhão de pizza e passo o mês todo comendo. Gente, a única instrução que a Bíblia dá sobre isso é que eu seja inteligente, que eu faça isso com sabedoria. E uma das maneiras de usar com inteligência os 90% que Deus me deu, confiou na minha mão, é reservando parte desses 90%, a parte que você quiser, para levar para a casa de Deus. Lembrando que a oferta vai virar colheita. No texto da nossa lição, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 9, verso 6, está escrito assim: quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia em abundância também ceifará. Então, semear, investir, ofertar, tem que ser algo daquilo que é meu. Tem muito malandrinho que dá o dízimo dizendo, estou ofertando. Não, você não está ofertando. Você está só devolvendo o que não é seu. Você está fugindo de ser um ladrão. Parabéns por isso, né? Se bem que virtudes não deveriam ser aplaudidas, devia ser normal na vida de todo mundo. Agora, quando eu tiro do que é meu, Deus me deu, era dele, ele me deu e me deixou livre para fazer o que eu quiser. Quando eu tiro dessa parte e invisto, Deus, que é bom e que dá com alegria e que dá o pão ao que come e semente ao que semeia, ele me deu tudo, né? Não custa nada para mim se eu devolver essas coisas, se eu retornar melhor, se eu der essas coisas de volta para ele. Sendo que Deus nunca vai perder nada para ninguém. Então eu espero que isso tenha contribuído com essa aula, espero que seja bênção para os irmãos e saibam que eu estou com saudade, viu?
Vou ficar orando aqui para Deus prover o momento da gente estar junto outra vez. Um grande abraço, receba um beijo aí da minha família, da minha esposa, para cada um dos irmãos e sigam nesse propósito de serem fiéis, serem generosos e com isso colherem a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Um grande abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.